o seguinte, saia e entre e acesse novamente para ver se resolve. Eu estou na linha para você me dar a resposta. Enquanto você faz isso, eu queria renovar. Caiu, até a ligação cai. Meu presidente, não seria melhor a gente pedir ao acadêmico Jorge Magalhães para ir já discutindo Com certeza. os apresentadores? Com certeza. Ele já tem 2 palestras para poder fazer comentários e depois nós fazemos a palestra dela e ele comenta por último a dela. Perfeito. Por favor, Jorge, a palavra é sua. Você ouviu, Jorge? Está escutando agora? Sim. Eu estou escutando bem vocês. Eu posso agora resolver o problema? Nós estamos ouvindo bem. Ótimo. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Tudo bem? Posso continuar? Sim. Sim, pode continuar. Bom, a plasmaterapia não é uma ideia nova, não é uma ideia recente, né? Nós sabemos que a plasmaterapia surgiu há bastante tempo, né, na tentativa de tratar bem as doenças infecciosas. A primeira situação que a gente viu a plasmaterapia sendo usada terapeuticamente resultou no Prêmio Nobel, né, de Medicina para o Dr. Behring, que era um alemão, que começou que descreveu o uso, né, dessa ferramenta na difteria, né, mas ele não usava plasma humano, ele fez a estimulação em equinos, né, em cavalos, e aí ele descreveu a melhoria dos quadros de difteria nessa situação. E em 1907, o italiano Francesco Senti, ele descreveu o uso profilático e terapêutico de plasma humano em uma epidemia de sarampo no interior da Itália. Então, ele usou, né, o plasma de um paciente convalescente de sarampo, né, em irmãos gêmeos, um com sarampo e outro não, e conseguiu um resultado que ele considerou adequado de evitar a contaminação do irmão, e depois ele conseguiu também descrever melhora de quadro clínico em pacientes infectados a partir do uso de plasma em pacientes, a partir de pacientes convalescentes. Só que nessa época ainda não existiam estudos clínicos controlados, né, e essa utilização dessa ferramenta foi uma medida heróica, né? O próprio médico se auto-inoculou para avaliar a segurança do plasma que ele estava usando, etc. Então, foi uma medida heróica. E a ideia de usar essa ferramenta é recolher o plasma, o sangue do paciente recuperado, né, com anticorpos contra aquele agente infeccioso e utilizar esses anticorpos através da infusão de plasma ou de soro hiperimune em pacientes terapêutico ou profilaticamente. E o problema é que a gente não sabe ainda qual a fase, na COVID especificamente, qual seria o benefício, em qual fase da doença esse paciente se beneficiaria do uso desse anticorpo passivo infundido a partir desse plasma. Provavelmente, quanto mais precoce, melhor, porque essa é a fase viral e era nesse momento que o anticorpo beneficiaria esses pacientes. Existem algumas considerações acerca de uma possível utilização do plasma com a ação anti-inflamatória, né, em função de citocinas que também estariam sendo infundidas nesse paciente a partir desse plasma de um doador já recuperado, né? Atualmente, no século XXI, a gente tem algumas tentativas de utilização do plasma convalescente em outras pandemias e epidemias que aconteceram já nesse século, né, de outros vírus, né, influenza, o SARS, o MERS e o Ebola, e todas essas tentativas não foram não trouxeram muito sucesso.
a não ser uma tentativa que foi feita na década de 70, no século passado, com relação à febre, ao vírus da febre argentina, né, que realmente teve alguma evidência de melhoria. E o grande problema, então, a ideia agora foi, será que o plasma de pacientes convalescentes ou recuperados da Covid-19 teria algum benefício terapêutico ou profilático em pacientes com a doença ou em prevenir a contaminação? E o primeiro estudo que foi publicado com relação à Covid-19 foi publicado em abril de 2020, foi um estudo que foi feito na China, né? Não era um estudo controlado, era um estudo observacional, né? Que envolveu 10 pacientes com doença grave, que foram infundidos, que receberam 200 ml de plasma com título alto de anticorpos contra a Covid-19, maior do que 1/640. Né? Os doadores todos tinham menos de 3 semanas de doença e todos estavam assintomáticos, 3 semanas de recuperação da doença, e todos estavam assintomáticos. O problema é que todos esses pacientes receberam tratamento retroviral, a maioria deles recebeu corticoterapia, e o plasma que foi utilizado, o plasma foi tratado, né, para inativação viral, que é uma tecnologia que nós ainda não temos disponível no Brasil. Então, esse plasma que eles estavam usando lá era mais seguro do ponto de vista de transmissão de outros agentes e outras doenças infecciosas pela transfusão. E nesses estudos, eles encontraram um relato de melhora em todos os pacientes, mas encontraram também um evento adverso, né? Mesmo um grupo tão pequeno, uma amostra tão pequena, eles encontraram uma reação transfusional imediata relacionada à infusão do plasma. Ainda em abril, esses outros autores também na China, descreveram o uso do plasma convalescente em 5 pacientes, todos com intubação orotraqueal. Então, todos esses pacientes eram pacientes graves, né? Esses receberam 400 ml de plasma em 2 momentos, né? O título de anticorpo foi acima de 1/1000 em todos os pacientes, e eles começaram também a identificar o título de anticorpo neutralizante nesses doadores, né, que variou de 1/80 a 1/480. Todos os doadores tinham menos de 3 semanas de doença e todos os pacientes receberam interferon ou lopinavir. Então, o uso do plasma de convalescente não foi o único tratamento tentado. Nesse grupo, não houve relato de reações adversas, de eventos adversos transfusionais, e após 30 dias de tratamento, 3 pacientes receberam alta e 2 pacientes ainda continuaram internados. Eles não relatam o desfecho desses 2 pacientes. E aí, repetindo aquele caminho das especiarias, né, o próximo trabalho que a gente tem, a próxima experiência que a gente tem publicada na literatura é a experiência italiana, né? Esses autores, eles descreveram o uso do plasma convalescente é um estudo multi-hospitalar, não foi um único hospital, mas também não era um estudo controlado, né? Eles fizeram 46 pacientes, e nesses pacientes eles chegaram a usar 1 a 3 unidades de plasma, né? 250 a 300 ml de plasma em cada infusão, né? O título de anticorpo também era um título alto, né? Maior do que 1/160 e maior do que 1/320 em 85% dos pacientes, e maior do que 1/320 em 12% dos pacientes. 3% eles não descreveram o título de anticorpos. Esses doadores todos tinham um RT-PCR negativo, 7 a 30 dias antes da doação. Então, aqui eles tiveram esse cuidado de descrever, né, a negatividade para a contaminação dos doadores. E os pacientes, quando entraram no estudo, quando receberam esse tratamento, eles tinham pelo menos 2 semanas de evolução. O plasma também foi inativado, né, como naquele primeiro estudo que nós vimos, era vírus inativado pelo método de Intercept ou Mirassol, e nesse estudo eles tiveram 5 eventos adversos transfusionais relatados, sendo um deles um evento mais grave de possível trale, que é um evento de insuficiência respiratória aguda relacionado à transfusão, e esse evento ele está associado, na fisiopatologia dele, você tem a infusão de anticorpos,
do sistema HLA passivamente e o paciente faz um quadro de edema agudo pulmonar por essa exposição a anticorpos HLA capazes de aumentar a permeabilidade capilar pulmonar. E nesse estudo, eles tiveram uma redução, eu achei interessante porque a taxa de óbito deles era muito alta, então eles tinham 30% de taxa de óbito e eles passaram a ter 6,5% de óbito em 7 dias nesses 46 pacientes que foram incluídos no estudo. E um autor americano, né, os autores americanos, em maio de 2020, eles começaram a descrever a segurança, se preocupar com a segurança do uso desse plasma de convalescente em pacientes com COVID. Então, avaliando a segurança transfusional em 5.000 pacientes incluídos nesse estudo que foi feito nos Estados Unidos, eles encontraram um risco de reação adversa à transfusão menor do que 1%, ou seja, em 36 pacientes de 5.000, eles encontraram eventos adversos mais graves, com mortalidade de 14,9% em 7 dias. Então, aí está o quadro o número de serviços que estavam usando o plasma convalescente nos Estados Unidos à época, né? E quantos pacientes desenvolveram eventos adversos transfusionais, principalmente o TACO, que é um evento adverso que tem sido muito estudado atualmente, que é a sobrecarga circulatória relacionada à transfusão, e que tem sido considerada a maior causa de óbito associada à transfusão no mundo nos últimos 5 anos. Um caso de trale, como a gente já comentou, e um caso de reação transfusional alérgica severa, levando a choque anafilático, também associada à transfusão de plasma. Então, uma das preocupações quando a gente está usando o hemocomponente como você vai usar o hemocomponente, quais os problemas que essa terapêutica vai trazer para o seu paciente. Então, apesar da gente ter uma indicação de que o plasma de convalescente ele não tem um risco maior do que a transfusão de plasma propriamente dita. E alguns estudos começaram a ser publicados com relação a estudos controlados que estavam sendo publicados na literatura. Então, essa meta-análise descreveu esses estudos que estavam publicados à época, isso é de outubro de 2020, e eles chamam a atenção de que 3 desses estudos eles foram finalizados precocemente, eles não chegaram até o final. 2, porque a epidemia acabou, passou na região onde os estudos estavam sendo desenvolvidos, então não tinha mais pacientes e doadores para serem incluídos no estudo. E o 3º, em função da identificação de anticorpos no próprio paciente. Então, a terapêutica foi iniciada tão tardiamente que o paciente já tem seus próprios anticorpos, não havia benefício em utilizar anticorpos passivos e expor o paciente ao risco transfusional. E os outros dois estudos eram estudos pequenos, que não tinham um bom desenho, então esses autores consideraram que não havia um benefício ainda na literatura em outubro de 2020, não havia um benefício comprovado. Esse ano a gente teve a publicação desse estudo argentino, que foi muito, vamos dizer assim, foi muito considerado em função do bom desenho que os autores conseguiram obter nessa publicação, né, nesse trial, né? Então, eles tinham um grupo placebo já, então eles tinham um grupo controle, e eles incluíram 228 pacientes no estudo, sendo 105 no grupo placebo. E o que chama atenção diferente de particular nessa publicação é que eles já utilizaram a terapêutica de plasma convalescente no início, né, no início da doença. Então, todos os pacientes inseridos no estudo receberam a transfusão de plasma convalescente no período de 5 a 10 dias após o início dos sintomas. Então, talvez ainda naquela fase viral, aquela fase de viremia, né? O que motivou a inclusão no estudo foi a hipoxemia, e todos os doadores tinham um título de anticorpo maior do que 1/80 e maior do que 1/320. Nesse estudo não havia uma quantidade significativa de pacientes em uso de retroviral, então o plasma de convalescente foi realmente a terapêutica
que pôde ser observada como a terapêutica alvo, né? Mas muitos usaram corticoides, né? Então, 91% no grupo de plasma convalescente e 96% dos pacientes no grupo placebo usaram corticoides. E eles não encontraram diferença na resposta em 30 dias entre os dois grupos. Então, não houve significância estatística na resposta nesse estudo, e a mortalidade foi de 10,96% no grupo que usou plasma convalescente e 11,43% no grupo placebo. Então, eles não encontraram diferenças. A gente vê por aqui, nesses gráficos, como aqui a mortalidade, né, no grupo placebo e no grupo de plasma convalescente, a situação a mortalidade em 14 dias de intervenção e em 7 dias de intervenção. Então, as curvas não apresentaram diferença e eles realmente acham, a descrição do estudo é que não houve melhora com relação, talvez uma discreta melhora nos pacientes nos primeiros 7 dias após o tratamento, né? E outra meta-análise que foi publicada agora, em fevereiro de 2021, eles consideraram todos os trials que haviam sido publicados e os estudos sem grupo controle, os estudos só de intervenção. Nessa meta-análise, nos estudos de observação, né, eles encontraram alguns com benefício, vamos dizer assim, uma indicação de benefício, mas como eu falei para vocês, alguns desses estudos aqui são aqueles que a gente discutiu no começo, com um grupo de pacientes pequeno, com um grupo de pacientes que também estava usando outras terapias, e essa meta-análise foi questionada em função disso. Né? E os próprios autores discutiram que esse estudo tinha limitações quanto à grande variabilidade na origem dos dados, o tempo relativo ao início da pandemia, então os pacientes que foram considerados nessa meta-análise não tinham um tempo padrão, não foi possível comparar, então alguns estudos iniciaram a terapia do plasma convalescente muito no começo dos sintomas, outros muito tardiamente, né? Os algoritmos clínicos e diagnósticos utilizados nos estudos inseridos eram muito variáveis, não havia uma padronização dos títulos dos anticorpos dos doadores, e houve uma grande latência entre o diagnóstico dos pacientes de Covid-19 e o início da transfusão, né? Então, assim, esses trabalhos não podiam ser comparados em função da grande variabilidade deles, e, por fim, eram estudos que tinham uma duração de segmento muito variável, né? Então, os autores não conseguem chegar a uma conclusão muito clara, né? E agora, em março desse ano, a gente teve uma publicação de uma outra meta-análise que tinha por objetivo responder essa questão, né? Se o tratamento de plasma convalescente estava associado a melhoria clínica, porque até então a gente não tinha nada que considerasse isso de uma forma muito clara e definitiva, né? Então, esse estudo, ele, diferente das outras meta-análises que eu apresentei, eles tiveram o cuidado de incluir, né, para análise apenas os estudos que tinham uma avaliação por 2 autores, né? Então, alguns estudos já publicados e estudos ainda não publicados, e usaram também dados da plataforma Recovery, que hoje é a maior plataforma de inclusão de pacientes com Covid-19, que é a plataforma utilizada pelo sistema de saúde inglês, o NHS, né? Então, utilizando esses estudos, analisando os pacientes incluídos nesses estudos, inclusive o estudo argentino está aqui, esse PLASMAR, é o estudo que eu falei para vocês, dos autores argentinos, eles não encontraram diferenças com relação a todas as causas de mortalidade, então não houve diferença, não houve nada que beneficiasse ou o uso do plasma de convalescente com relação, quando foi analisado a mortalidade como desfecho. O tempo de internamento hospitalar também não apresentou diferença, né, entre os pacientes incluídos em todos esses estudos,
E o uso de ventilação mecânica, houve um discreto benefício em favor dos pacientes com plasma convalescente, mas também não apresentou uma diferença significativa. As limitações dessa meta-análise que eles consideraram, os autores consideraram o risco de viés, né, muito alto. Tem 3 estudos incluídos na meta-análise. O risco de viés era muito alto, né? Os dados de mortalidade da plataforma Recovery ainda não estão completamente divulgados, então ainda tem algumas coisas que não puderam ser analisadas. Os dados são limitados, a amostra é muito pequena ainda, então não permitiu analisar subgrupos, pacientes mais graves, menos graves, pacientes em uso de outras terapêuticas ou não, então não houve a possibilidade de analisar subgrupos. E todos os pacientes eram pacientes críticos, com exceção de um estudo, que foi aquele estudo argentino do Plasmar. Todos os outros estudos incluíram pacientes críticos, pacientes mais graves, né? E o número de estudos ainda é muito pequeno, então eles consideram que talvez essa ainda não seja uma resposta definitiva, porque tem vários trials sendo de análise e ainda não publicados. Então, talvez a gente tenha novidades, né, em função dessa publicação desses novos estudos. Mas até agora, com os 10.722 pacientes incluídos nos estudos, que são de melhor qualidade, que são passíveis de inclusão nessa meta-análise, que foram passíveis de inclusão nessa meta-análise, o risco de mortalidade não mostrou benefício da utilização do plasma convalescente. Então, não houve benefício na mortalidade, no tempo de internamento hospitalar, no uso de ventilação mecânica e na melhora ou piora clínica. Então, aparentemente, usar o plasma convalescente nesses pacientes não trouxe benefícios. O grande problema é que não se sabe até agora, e essa é uma publicação da ISBT, que é a Sociedade Internacional de Transfusão Sanguínea, a grande preocupação de todo mundo é se esses dados eles são definitivos, se eles permitem que a gente chegue a alguma conclusão, e parece que não, porque nós não sabemos algumas coisas ainda. Primeiro, qual é o título de anticorpo que é definitivamente, vamos dizer, favorável para os pacientes, qual o volume de plasma que deve ser utilizado, qual o número de doses que deve ser utilizada e em que pacientes, em que estágio da doença esse plasma deve ser utilizado. Então, o problema não é só se funciona ou não, mas é se a gente está usando da maneira correta, na dose correta e no momento correto. Então, essas são as grandes perguntas. E eu trouxe essas considerações do Dr. Silvano Wendel, que também é membro da Sociedade Internacional de Transfusão Sanguínea, né? E ele coloca que a ISBT recomenda que a utilização dessa terapêutica tenha respeite, né, os critérios éticos de qualidade e de segurança. Então, a transfusão de plasma ela tem seus riscos inerentes à própria transfusão e não seria interessante a gente tentar, vamos dizer assim, submeter os pacientes a um risco de transfusão se a gente não tem evidências de que essa transfusão seja benéfica, né? Então, chamando a atenção para os testes de qualificação do doador, a gente tem testes gerais, né? O doador faz os exames que todos os doadores de sangue fazem, né? Hepatite B, C, sífilis, Chagas e HTLV. A gente também teria que fazer, além desses testes, os testes para infecção pelo SARS-CoV. O doador tem que ter o RT-PCR negativo, e alguns países exigem que a realização desse teste de RT-PCR seja feita 14 a 28 dias após o término dos sintomas, para que o doador possa ser considerado para doação, e os testes sorológicos para a identificação dos títulos de anticorpos anti-SARS-CoV presentes no plasma do doador. E aí tem a questão de nem todos os anticorpos têm a capacidade, nem todos os anticorpos que a gente consegue dosar nos testes laboratoriais têm a capacidade de neutralizar, ou são anticorpos neutralizantes, que seriam os anticorpos que realmente impedem a entrada do vírus na célula, né? Então, talvez nos testes que a gente tem, alguns anticorpos que a gente consegue identificar não tem essa ação de impedir a entrada do vírus na célula. Então, esse é um dos grandes problemas. O problema é que, para você
identificar anticorpos neutralizantes, para você dosar esses anticorpos. Os testes são muito caros, muito complexos, de alto custo, tem uma grande complexidade técnica, porque envolve cultura de vírus, inclusive, e só é passível de ser feito em laboratórios de segurança biológica de grau 3. Então, não é em todo lugar e não é toda hora que a gente pode fazer esses testes. E aí, a saída é usar o imunessário, né? O teste sorológico. E eu quero trazer para vocês esses dados que foram comunicados para a gente pelo doutor Alfredo Mendroni, né? Que é o sangue da USP. Testes sorológicos laboratoriais que a gente usa normalmente podem ser usados com inferência da capacidade ou da ação neutralizante desses anticorpos. Então, eles estudaram dois ensaios disponíveis, o da Abbott e da Eurimum, né, e encontraram uma boa correlação entre a identificação e a não identificação dos anticorpos, e também uma linearidade entre a positividade dos anticorpos e a ação neutralizante. E aí eles chegaram a definir um algoritmo, né, para identificar se esse anticorpo, por exemplo, o doador é anticorpo positivo, então esse anticorpo tem ação neutralizante, e aí eles encontraram que acima do cutoff de 4,57, a grande maioria dos doadores, a grande maioria dos anticorpos identificados eram anticorpos neutralizantes. Então, quando o doador tem um cutoff maior do que 4,57, você poderia entender que esses anticorpos têm uma boa ação neutralizante. Então, poderiam coletar o plasma desses doadores. Abaixo desse cutoff, então, eles encontraram que muitos doadores não tinham uma quantidade significativa de anticorpos neutralizantes. E eles fizeram o teste de quimiluminescência e fizeram o teste de neutralização, né? E aí a outra variável que aumenta menor do que é um tempo de recuperação da doença menor do que 19 dias, então esses doadores tinham provavelmente um nível de anticorpo neutralizante bom para a coleta. Se o cutoff abaixo de 4,57, com mais de 19 dias de recuperação, então isso é útil. E aqui vocês estão vendo também a diferença, né, da queda, né, dos anticorpos ao longo do tempo. Então, a grande maioria dos doadores, depois de 100 dias de recuperação, não tinham mais anticorpos capazes de serem neutralizantes a esses doadores. Então, é preciso achar o doador recuperado. Eu ainda tenho 3 minutos. Não? Aqui para 3 minutos. Só então eu queria fazer essa consideração, né, de que a gente tem que ver que doadores são esses que a gente está coletando, porque eu não quero coletar um plasma de qualquer doador que teve a doença e já está recuperado e não vai ter nenhuma ação. E o Metone, da academia, e ele foi um cearense, né, responsável pela primeira transfusão de sangue no Brasil. A mensagem final é que a gente ainda não sabe. A gente não sabe se o plasma convalescente é adequado, se a gente está usando na dose correta e se a gente está usando no momento correto da doença. Né? Obrigada. Eu queria, mais uma vez, em nome do presidente da Comissão Científica da Bienal, agradecer a excelente apresentação da doutora Luciana Carlos, ao mesmo tempo em que passo a palavra ao acadêmico Jorge Magalhães, que passará a fazer a mediação das 3 apresentações, e peço também ao acadêmico secretário Sálvio Pinto que faça, se possível, uma seleção das perguntas que apareceram no bate-papo,
para que essas perguntas possam ser apresentadas ao acadêmico Jorge Magalhães, que fará a distribuição para os expositores. Muito obrigado. Com o microfone, o acadêmico Jorge Magalhães. Bom, boa tarde a todos, e principalmente a 3 pessoas que eu convivi. Doutora Luciana, nós fizemos um curso de hematologia muitos anos atrás, nem me lembro quantos anos, mas ela teve sucesso e eu desisti no meio da estrada, assim, não resolvi não fazer hematologia, mas eu acho que isso é típico de quem é um internista, né? De que em geral não se adapta realmente a nenhuma especialidade. Doutora Mônica, trabalhando junto ao Hospital São José, na década de 80, e nunca esqueço o primeiro caso autóctone daqui de blastomicose sul-americana, que foi dela, de um paciente que veio de Aracoiaba, com uma suspeita de câncer de pâncreas. O doutor Marcelo, não precisa falar, nós convivemos muito tempo lá na faculdade, ele sempre dedicado ao ensino, principalmente em Messejana, e tendo feito esse grande feito, o Helmet, ou Elmo, né, como é chamado, que tem ajudado muito os pacientes, já vista a quantidade realmente de pessoas que usaram. Olha, pessoal, eu não teria muito assim para acrescentar, não, do que foi falado, mas eu vou dizer aqui a minha opinião com relação a essa questão. A humanidade sempre ela teve o simbolismo do mal, quer seja guerra, quer seja fome, principalmente com relação às doenças. E houve uma sequência muito lógica disso aí, né? Começou com a lepra, que de todas ainda que hoje está no arquétipo, né, da humanidade. Eu tenho pacientes que foram tratados, que eu tratei de lepra, que nem o esposo soube, era uma pinta só. Né, isso de consultório. Depois está lá escrito no Velho Testamento, sará, né, imundo, sujo. Depois da lepra apareceu a peste, né, começou a aparecer a peste. E quando a lepra começou a diminuir na Europa, no século XIII, XIV, a peste surgiu de uma forma muito intensa. A peste negra, 1348, foi o maior acidente demográfico do mundo, destruiu 1/3 da Europa. Depois apareceu a sífilis, e essa com um substrato aí com relação à sexualidade. Depois, quando a sífilis bateu muito forte, começou a diminuir a agressividade, apareceu a tuberculose. Depois da tuberculose, apareceu, logo depois, uma doença, quando foi conseguida, que nem minha avó falava o nome, ela chamava que era doença, o câncer. E na década de 80, a AIDS, né, com todas as suas conotações, e agora nós estamos diante de outra, que é o Covid. Todas essas doenças que eu estou falando, elas simbolizam, dentro da medicina, assim, um mal maior. Assim, é o mal que está lá. O Covid ainda é muito cedo, mas a quantidade de material publicado vai ser imenso. Isso aí vai dar tese, provavelmente, por um século, se a humanidade chegar lá. Eu me preocupei com o SARS-1 em 2003, porque na época eu acompanhei pela mídia, e o doutor Weber, que hoje que deve falar, não sei se amanhã, o Weber estava para lá da Tailândia. E eu disse, rapaz, o Weber é capaz de pegar essa peste por lá. Mas, felizmente, não pegou, e foi uma pandemia que demorou um pouco mais de um ano. Depois veio esta. E, por volta do ano passado, mais ou menos em abril, uma paciente minha que tem Sjögren, ela precisou da receita para o uso da hidroxicloroquina, porque já tinha sido... O governo tinha colocado, só poderia ser feito por assinatura do médico. E ela foi no meu consultório. Ela disse, doutor Jorge, eu fico toda arrepiada quando eu me lembro que eu vim aqui no dia, ou foi 17 ou 18 de janeiro, que o senhor disse que estava muito preocupado com um vírus chinês. Eu só nem me lembrava mais. Eu só disse, puxa, a vida está acontecendo. E realmente, no final de dezembro, às vezes eu tenho muita insônia de madrugada e vim estudar e vi uma notícia em passant. Eu não sei se foi algum grupo chinês que colocou da possibilidade de um SARS. Mas eu nem imaginava, não queria dar. Eu até imaginei que seria só um ano. E eu, durante o ano de 2020, toda a vida que se falava muito sobre SARS-CoV-2, eu sempre dizia o seguinte, olha, pessoal, qualquer análise, qualquer palestra que demore 10 minutos,
sobre SARS-CoV-2 ou Covid-19 merece 9 de silêncios. A doutora Luciana colocou aí uma coisa que eu talvez fosse buscar no Karl Popper para explicar as contradições dos trabalhos com relação ao uso do plasma de convalescente. Um diz uma coisa, outro diz outra. Né? A ciência, de fato, nós não podemos provar nada, nós só podemos provar a fabilidade. Então, eu sempre dizia isso, mas hoje, já passando aí quase 1 ano e 6 meses, eu acredito que esse discurso dos 10 minutos, em que 9 era de silêncio, o 1 minuto aumentou bastante. Porque hoje nós temos várias certezas. Nós sabemos a fisiopatologia, nós sabemos o vírus, nós sabemos as fases da doença, né? Nós sabemos como conduzir, principalmente com relação, como o Marcelo colocou muito bem aí, né? A terapia de oxigenoterapia para esse paciente. História, né? Protetora, mas eu digo ainda que tem uma outra certeza com relação a isso. Essa outra certeza, isso daí me vem da história, pessoal, porque se a gente estava falando aqui em peste, se vocês olharem para 1348, basta ler o Decameron de Boccaccio para vocês verem como o Estado faliu. Os que eram maus passaram a ir para a igreja rezar. E os que eram bons beberam todas as cachaças que puderam encontrar, fizeram tudo de exclamação. E os médicos, interessante, eles davam uma receita que Hipócrates dava para os seus pacientes na época de peste, mas eles mesmos seguiam. Cito longe tarde, ou seja, quando a peste chegar, apresse o passo, vá para bem longe e volte na ponta dos pés. E isto, a gente vê que em tempos de peste, o espírito humano ele se modifica. Né? E motivado por motivações inconscientes e evidentemente conscientes, ele pode assumir várias formas. Pode ser um altruísta, né? Ele pode ser um filantrópico, né? Amizade a toda a humanidade, mas ele pode muito bem, às vezes, ficar paralisado. E nessa paralisação, ficar perplexo e aparecer doenças, tanto do ponto de vista da área psíquica como da área física. Eu, particularmente, no consultório que eu voltei a trabalhar, eu tenho visto pacientes que perderam 5 quilos, casal que perderam 8 quilos, todos dois, né? E você olha e não tem, de fato, assim, como enquadrar esse paciente com a síndrome, a não ser a perplexidade com relação a isso. Mas o pior de tudo, pessoal, não é nem a questão da doença mental e a doença física. Eu tive uma paciente que tentou suicídio, uma mulher que eu jamais imaginava na minha vida, uma pessoa de boas posses, uma pessoa que sempre foi empreendedora, e ela tentou se matar por causa do Covid. Aí ela passou 18 dias na UTI, mas está bem agora, e não foi pelo Covid. Mas um outro fenômeno que ocorre, e este é um fenômeno que me preocupa um pouco, é que quando exacerba essas manifestações do inconsciente ou consciente, né, e a gente vê que todos nós somos formados por uma paleta em que existe 2 polos, e uma mistura deles todos aí. A teoria freudiana, a teoria das pulsões. Pulsões de vida, o amor, a reprodução, o altruísmo, e no outro lado está a pulsão de tânatos ou de morte, né? Onde está a inveja, a guerra, a morte. Mas isso são todos fenômenos humanos, isso não é um erro. Nós não podemos ser só bonzinhos, que vem uma fera e pode nos destruir. Nós temos que ter um pouco de agressividade. Mas em momentos de crise como essa, a gente vê que a exacerbação disso é muito evidente. E eu me preocupo muito quando o polo é o polo de Thanatos, né? Que isso só produz, na minha opinião, ganância, mentira, a injustiça, a guerra e a morte mesmo. Né? Isso pode acontecer. Então, eu acho que é papel de todos os médicos e de toda a área da saúde e de todo cidadão lutar a favor da vida, reconhecendo essas pulsões que ocorrem. E isso nós sabemos muito bem da forma que ocorre. Mas, se existe ainda 1 ou 2 minutos, nos 10 minutos que eu falei com relação ao Covid, eu acho que existe, são 2 coisas que eu tenho e tem se tornado mais intensamente nesses últimos meses. Uma pergunta: para onde esse vírus vai? Eu não sei. E a outra é quase que um silêncio. Qual é o futuro da humanidade perante a isso tudo?
Só o tempo vai nos dizer com relação a isso. Eu queria dizer, com relação à Mônica, que foi a primeira palestra, que eu pensei que era o Ronald, mas foi a Mônica, e era sobre as relações com os cuidados iniciais. Então, eu vou fazer uma inversão aqui, que eu vivenciei isso. Quando aconteceu a epidemia aqui de cólera, né, no Ceará, né, isso daí foi, eu acho que foi em 94, se eu não me engano, né, 94, Fortaleza teve 10 mil casos até fevereiro, de janeiro a fevereiro. Em fevereiro, todos os dias teve 300 casos por dia. Eu vivenciei um problema que eu chamo de, na clínica médica, nós chamamos de encapsulamento da hipótese. O que é isso? Durante uma pandemia, é frequente que as outras doenças elas se tornem menos visíveis. E eu nunca me esqueço de uma senhora que foi internada no HGF, com a suspeita de cólera, e foi ficando naquela cama que tinha um buraquinho, e foi ficando, e um belo dia o abdômen dela estava bastante estendido, e foi levado, então, para o serviço clínica médica, e nós vimos um megacolo tóxico, viu, doutor Janetson? E sabe o que era? Era uma retocolite ulcerativa, e ela foi o óbito, porque foi tratada para cólera. Recentemente, no consultório, atendi numa terça-feira, uma pessoa que me procurou, porque pediram muito, e ele foi na terça-feira. E ele me disse a seguinte história: doutor Jorge, no sábado à noite eu tive uma dor no peito intensa, passei a noite toda com isso, e foi pela madrugada, mas eu não quis ir ao hospital porque eu tenho medo. No outro dia eu me senti febril e tossindo. Minha esposa disse que eu estava com Covid, ela abriu logo todas as portas, mandou usar todo mundo máscara, e que eu tive médico, eu estou vindo aqui para o senhor. A descrição dele era de um infarto. Eu disse, olha, o senhor vai fazer aqui a troponina aí agora. O laboratório me ligou que ela estava 60 vezes o normal. Eu liguei para ele, mandei urgentemente para o hospital da Unimed, fez um cateterismo, colocou 4 estentes, mas tinha infarto. Então, durante esse período de peste, né, ou de pandemias, ou de endemias, nós temos muito que tomar cuidado com o que a gente chama de encapsulamento da hipótese. Ora, chegou alguém com febre, com mialgia, não é isso, ou uma diarreia? Não, é Covid. E às vezes não é. Porque todos os colegas que trabalham comigo no Hospital Geral, outros colegas estão perguntando onde estão as outras patologias. Elas não deixaram de existir. Então, a primeira coisa é tomar cuidado com relação ao diagnóstico e a conduta inicial, na minha opinião, era ter certeza, e a doutora Mônica colocou, o diagnóstico diferencial. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque eu vi uma paciente morrer e vi outra que quase morria. O outro problema com relação à questão dos cuidados iniciais é que também nós aprendemos ao longo desse ano e meio. Ora, para vocês terem uma ideia, eu estava vendo aqui, que eu guardei muito aqui, os protocolos dos hospitais, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a prefeitura, em abril do ano passado, dizia o seguinte, que deveria internar todo mundo que tivesse mais de 5 dias da doença, com febre e tosse, sem estratificar. Em abril também, lá na Espanha, né, a doutora Bucar, eles colocavam que qualquer paciente com a doença se manifestando, além do 7º dia, indicação de internar. Os exames é que dizer se vai para a enfermaria ou se vai para a UTI. Entre 5 a 7 dias se dizia que os pacientes deveriam ser estratificados, mas se tivesse comorbidade, como a Mônica colocou, esses pacientes deveriam ser internados independente de exames. Mas aí isto vem evoluindo e hoje, por exemplo, conversando com o Aglaerto, que eu particularmente não estou tratando, a não ser auxiliando pelo Zap alguns pacientes, meus pacientes, talvez muitos pacientes, ele disse que dificilmente tem internado alguém antes do 7º dia. E ele usa quase sempre de dados laboratoriais e da clínica do paciente. E se preocupa muito com a hipóxia silenciosa que se acha, que é que o vírus vai lá para o tronco cerebral, no trato núcleo solitário, e ele dopa, né, de uma certa maneira, a hipercapnia e você não sente a falta de ar. Né? Mas a verdade é que cada vez mais se está estratificando esses pacientes. Então, eu me preocupo muito com o encapsulamento da hipótese, porque eu tenho certeza que alguns pacientes não devem ter Covid. Né? E a gente tem que tomar cuidado com esses pacientes. Outros não vão à emergência com medo.
Com relação à Luciana, foi muito interessante, Luciana, porque eu li bem esse trabalho, Luciana, que você apresentou, o penúltimo, que é uma revisão da Mayo Clinic, e diferentemente desse último que você apresentou, eles selecionaram 720 trabalhos e ficou no final 128 trabalhos com 10 ensaios randomizados controlados, dos quais um eles excluíram do final, porque o indivíduo não dizia, de fato, qual era a quantidade de anticorpos neutralizantes. Mas é um trabalho que, no final de contas, tinha 35 mil pacientes. E a conclusão do trabalho é uma coisa que eu acredito nisso. É que não adianta dar o soro convalescente quando o indivíduo já está montando sua resposta imunológica, seus anticorpos. E que adianta dar depois que está no respirador, que já está na fase tardia, ele está na segunda fase ou na terceira fase? Não adianta. Claramente que o odds rate de evitar mortalidade foi 35%. Ou seja, o indivíduo tinha 35% também de morrer se fosse usado o plasma, né, de convalescente nos primeiros 3 dias e que, de fato, tivesse marcado que este plasma tinha anticorpos neutralizantes pelo menos de 1 para 100. Para baixo não adianta. Então, eu vi um trabalho imenso, porque foram 35 pacientes, mas no final ele coloca exatamente o que você colocou. Ele disse que foi em países diferentes, né? E que foram tratamentos diferentes, e que de fato ainda não era um trabalho que pudesse de fato afirmar que deve ser feito. Porque tem uma diferença. Enquanto os trabalhos da China eles usam grupos de controle, os trabalhos ocidentais têm. Estou terminando? Já terminou, doutor Jorge. Hein? Nós ficaríamos aqui a tarde toda ouvindo. Mas eu já estou terminando. Então, eu particularmente, se eu puder fazer o plasma convalescente, e nós fizemos em pelo menos uns 4 pacientes que me ligaram, e foram os primeiros pacientes aqui, né, eu faria nos pacientes, mas teria que ser precoce, os primeiros 3 dias, e eu sei que é muito caro você fazer a dosagem dos anticorpos neutralizantes. Mas eu acho, nessa circunstância, eu acho que ainda é uma terapia, eu não ficaria muito em dúvida, não, com relação à precocidade. Não adianta fazer depois de 20 dias. Eu não acredito. Inclusive, trabalho chinês, mostrando 3 casos que tinham encefalopatia, e os pacientes saíram da encefalopatia, mas 20 dias depois, eu acredito que não foi, de fato, o plasma. E com relação ao Marcelo, para encerrar e bem rápido, eu acho que o Marcelo é brilhante no que ele fala, não tenho nada que acrescentar, né? Eu acho que se ele tivesse mais tempo, nós teríamos aprendido mais, né? Porque, de fato, falar sobre terapia, oxigênio terapia, ou terapia ventilatória, já é difícil. No paciente COVID, tem muitas nuances, né, que seriam necessárias uma explicação. Eu não tenho muito o que acrescentar, o Marcelo falou, eu só queria era dizer a vocês que é isso que eu penso, né? Nós já estamos encaminhando, os 10 minutos que eu sempre falo, que não houve de silêncio, eu já aumentei um pouquinho para alguma certeza, mas ainda tenho muitas interrogações, principalmente com relação a essa questão para a humanidade caminha dentro de uma peste. Era isso. Muito obrigado. A Comissão Científica e a Presidência agradece a sua valiosa colaboração e indaga do secretário se existem algumas perguntas para que o doutor Jorge Magalhães medeie o questionamento para com os 3 expositores. Parece que não existem questionamentos. Enquanto não chego, posso falar? Claro, com muita alegria. Sim, é uma posição. Eu estou assim, eu aumentei a frequência cardíaca de alegria pelo que eu testemunhei nessa mesa, sabe? Nós tivemos o cuidado de trazer algumas personalidades de fora do nosso estado, o que eu acho que foi uma atitude muito correta, personalidades respeitáveis, mas essa mesa prova o que eu já sabia. Nós temos condições de montar um evento em torno desse convite apenas com cearenses. Tamanha a qualidade do que a gente ouviu nessa mesa. Todos se expressaram de uma maneira competente, lúcida, com rigor científico, estudado, pensado, refletido. Então, na verdade, nós somos provavelmente, eu não digo independentes, mas muito capazes de
fazer a nossa discussão só entre alencarinhos e tupiniquins. Aí, rapidamente, eu quero dizer que se eu tivesse presencial com a doutora Mônica, eu faria isso que eu vou fazer agora, genuflexo. Porque vocês não sabem, eu pegaria essa medalha e talvez eu entregasse para ela hoje, em homenagem à amizade que ela fez à academia. Talvez vocês não saibam, nós só tivemos uma desistência dentre todos os palestrantes convocados. Foi o Dr. Ronald Pedrosa, que sábado à tarde me passou uma mensagem dizendo que alguém estava gravemente doente por enfermo. E até hoje eu não sei se foi ele ou algum familiar muito próximo. E eu fiquei assim meio acanhado de perguntar. Mas que foi um problema de saúde muito grande que aconteceu e ele me pediu 1000 perdões. E será sábado, há 4 ou 5 dias da Bienal. E eu me vi com a mão na cabeça, me socorri do Marcelo, porque o Marcelo, na comissão organizadora, tinha dito para a Mônica, faria alguma palestra, se por acaso de urgência precisasse, na falta de alguém. Isso é um ato de generosidade de poucos, viu, doutora Mônica? De poucos, sabe? Se eu já me sentia seu amigo, eu agora me sinto orgulhosamente seu amigo. Você deu uma prova de amizade à academia cabal. Muito obrigado, viu, pela sua gentileza, pela sua generosidade. Eu costumo muito comparar ao que eu era capaz de fazer. Eu talvez não fosse capaz de tamanho gesto. Muito obrigado a você. Sinta-se agora uma grande amiga da academia, enquanto você não vira acadêmico. O doutor Marcelo... Tem perguntas do chat, viu? Certo. Estou concluído. O doutor Marcelo, a minha admiração pela parte técnica, científica dele, que já é muito grande, nós já tivemos pacientes em comuns, tenho um respeito, uma amizade muito, muito grande por ele. Mas hoje, Marcelo, você, para nós cearenses, você é mais do que amigo respeitado. Você é um santo orgulho nosso, sabe? Você você agiu e você pensou de uma maneira tão digna em relação ao Elmo, que você passou agora a ser um santo orgulho nosso, sabe? Hoje eu tenho um orgulho de ser seu amigo. Você honrou essa capacidade de pioneirismo dos cearenses. Isso é uma coisa muito, muito relatada. Então, muito obrigado a você, viu? E eu espero não precisar usar o seu elmo, mas eu agradeço em nome de toda a sociedade cearense. Em relação à doutora Luciana, eu tenho, assim, eu acho ela uma das mulheres mais especiais que eu conheço, sabe? Eu espero que o marido dela esteja ouvindo isso, porque, respeitosamente, eu ganhei um amor por ela imenso, sabe? Quando nós convivemos na César Calles, porque a atitude da doutora Luciana, em tudo que ela faz, é de uma dignidade imensa, além da capacidade técnica e científica. E ela já há alguns anos, eu acho que 6 a 8 anos, talvez, ela dirige uma instituição extremamente sensível na saúde pública, extremamente sensível, que é o EMOS. Eu acho que o débito que a sociedade cearense tem com a doutora Luciana, eu diria que é impagável. Então, eu deixo um beijo para as duas e um beijo no coração do Marcelo. Muito obrigado por vocês existirem e tomara que Deus cuide da saúde de vocês e de seus familiares. Muito obrigado a vocês. Com você a palavra, o Paulo, desculpe, o Sálvio, as perguntas. Não foi o Sálvio que falou, foi o Paulo Reis, que comunicou que havia questionamento. Sim, mas o secretário é o Sálvio. Mas o secretário é o Sálvio. Estou falando Sálvio. Só chamei a atenção que tem perguntas. Pois é, eu estou esclarecendo que o Sálvio parece que não tem conhecimento disso, porque foi o Paulo Reis que comunicou que havia perguntas. Bem, enquanto não chega, alguém mandou para mim aqui pelo celular, então eu posso perguntar? Claro. Já que o Sálvio não disser. Claro. Pergunte ao doutor Marcelo. Marcelo, como você percebe a relação paciente versus elmo? Aceitabilidade ou rejeição? Tolerância? Quais as razões? Ele não é reservadamente de interesse de todos? A pergunta é essa, eu não sei quem fez. Perfeito. Em primeiro lugar, agradeço as palavras de todos vocês. É uma honra para mim estar na mesa com os colegas, Mônica, Luciana, e com a academia. Minha mãe é dessa academia e ela também
fala muito sobre a academia, os embates calorosos que vocês têm, sobre vários temas importantes, né? Academia é uma coisa bacana e ela agrega pensamentos diversos, né? E eu acho isso muito rico. Parabéns pelo evento. Em relação à pergunta, olha, é muito interessante essa pergunta. A aceitabilidade, o conforto do paciente usando o elmo, na minha visão, foi uma das maiores surpresas que a gente teve. Porque um dos motivos da ventilação não invasiva com máscara falhar é justamente desconforto, é justamente o contato da máscara com o rosto que incomodar o paciente, né? E com o elmo, a gente achava que ia ter muita claustrofobia, na verdade o conforto é bem maior. E talvez se vocês conversarem com qualquer paciente que usou e passou pela experiência, eu passei como desenvolvedor, experimentei várias vezes. E eu me convenci realmente que tínhamos que partir para uso clínico quando eu vi que eu sou claustrofóbico, fiquei mais de 1 hora usando o elmo, deu vontade de falar no celular, deu vontade de dormir, deu vontade de deitar. E eu disse assim, esse negócio é confortável mesmo e dá para encarar 100% de oxigênio com pressão de 10 centímetros no rosto, sem sentir absolutamente nada. E então a aceitabilidade é ótima, comparada a outros dispositivos. A tolerância também é muito boa, tem pacientes que passam vários dias. E isso a gente aprendeu no caminhar, viu? Porque foi muito duro. No começo a gente não sabia. Tudo saiu do zero, né? Então, foi assim, a gente vai aprendendo, fazendo, né? Colocando ele para funcionar e vendo a resposta. E as pessoas chegavam para mim, mas como é que usa? Quanto tempo? Quanto tempo eu tenho que usar? Quando é que eu tiro? E ninguém tem receita de bolo para isso, né? É um processo empírico e você vai vendo caso a caso, paciente a paciente, e requer muita expertise, né? Então, essa é a minha resposta aí para essa pergunta. Então, com você ainda, Marcelo, o acadêmico César Pontes está perguntando qual a diferença do seu capacete elmo para o capacete de Curitiba. Pergunta muito boa. Não existia no Brasil, até 2020, nenhuma interface tipo capacete. E aí, o Dr. Jorge falou muito sobre a questão da peste, né? A pandemia ela provocou a inovação e surgiu o capacete elmo que nós fizemos aqui e surgiu um capacete em Curitiba praticamente no mesmo tempo. Então, alguém teve uma ideia similar lá e aqui a gente fez a nossa. Até agora, a gente está querendo adquirir um de Curitiba para fazer um estudo comparativo com o nosso aqui, né? Mas há diferenças e o nosso foi desenhado para uso fora da UTI e sem respirador. Essa é uma diferença. A gente, de propósito, fez assim. Por quê? Vocês lembram que em abril de 2020 a manchete era não tem leito de UTI, não tem respirador, as pessoas vão morrer na rua. E aí o desafio foi, vamos fazer algo que sirva para a guerra, quer dizer, que você use fora da UTI e não use respirador mecânico. E aí nós desenhamos exatamente um dispositivo que é muito simples, que não precisa do respirador. Lá, o capacete de Curitiba está sendo mais usado com respirador, por exemplo, dentro da UTI. Isso é uma das diferenças, né? Mas eu nunca peguei o outro capacete, para vocês terem ideia, a gente ainda não teve acesso para fazer uma comparação. Para que a gente defenda a situação do Sálvio, o acadêmico Sálvio não está conseguindo participar da mesa, porque ele me falou aqui do pessoal que não está conseguindo ter som, ter voz, por uma questão tecnológica, né? Eu posso falar, João Martins? Pode, João, pode falar, você sempre é bem-vindo. Bom, eu peço só que você tem 2 minutos, como toda pergunta. Certo. Então é o seguinte, eu achei ótimo esse encontro. E achei particularmente, prestei muita atenção ao Marcelo, que atende a um princípio que eu gosto de dizer. A formulação é minha. Saia do natural o mais tardiamente possível. Volte ao natural o mais precocemente possível. A sabedoria vai dizer sair do natural, voltar ao natural. E o Marcelo expôs tão bem, porque ele é um médico que atua como médico, é um médico do front. Ele é também um pesquisador, ele também é um gestor. E, antes de mais nada, ele é sério. Antes de mais nada, ele é um homem sério.
moralmente muito confiável. E muito didático. Ele é tão didático que até eu entendi o que ele disse. E eu digo uma coisa. Eu, João Martins, sou esperançoso que haja uma solução positiva para essa crise. Por quê? Porque a história mostrou que houve sempre uma solução positiva. E eu louvo a Deus, porque a doença que só atinge o pobre, a solução é muito tardia, se existente. Quando ela atende o rico, o filho do senador, a netinha do senador, o potente, aí a solução vem porque é questão de sobrevivência e de quem tem influência. Então, estou muito feliz com o que foi dito e, especialmente, que os princípios têm que ser obedecidos. Eu sou um homem de esperança. Obrigado. Eu estou muito incomodado de estar invadindo muito a função do meu queridíssimo acadêmico Flávio Leitão. Está chegando para mim aqui, e como o Salve não está podendo participar, eu acabo me obrigando a fazer, se você não se incomodar. A microfonia do Salve, é bom pedir a ele para fechar. Parece que sim. Você pode... Doutor Paulo Reis faz uma pergunta, eu não sei para qual palestrante, mas pelo que eu entendi, talvez para a doutora Mônica. Após a doença, quando vacinar? Boa tarde de novo. Assim, eu gostaria de agradecer pelos seus elogios e também pela confiança da academia, né, para essa apresentação, e especialmente para o professor Marcelo Gurgel, e parabenizar, né, por estar tudo acontecendo assim do jeito que estava planejado, com brilhantismo, né? E em relação às perguntas, eu vi que tem essa de quando vacinar. Então, o ideal é aguardar pelo menos 4 semanas depois do início dos sintomas, e aí, de acordo com como o paciente evoluiu, né? Então, o paciente já está bem, depois de 4 semanas do início dos sintomas, ele pode ser vacinado, né? Aí, assim, se o paciente está ainda grave, se o paciente está ainda internado, aí você vai ter que esperar um pouco mais. Em relação à coleta do RT-PCR, que eu comentei, o RT-PCR ele pode ser positivo já a partir do primeiro dia dos sintomas, até o 10º. Isso é o que tem sido visto. Mas entre o 3º e o 4º dia é quando ele tem mais chance de ser positivo. Daí, geralmente, se coleta no 3º, 4º dia de doença o exame. Ok, nós temos 5 minutos para acabar o tempo da sessão. E eu queria perguntar, porque em algum momento eu vi na tela que a doutora Márcia Alcântara que ia falar. E eu quero dizer para ela que, se ela quiser falar, ela esteja à vontade agora. Com a autorização do presidente Flávio Leitão. Está me ouvindo, Márcia? Estou sim, acabei de entrar. Vou ativar aqui o... Você desativou o som agora, Márcia? Você desativou. Liga o microfone, Márcia. Seu microfone está desligado, Márcia. Ativando, pronto. Opa, seja bem-vinda. Não, a pergunta primeira, quem fez ao Marcelo fui eu, porque parece mentira. Eu como mãe, já tive vários encontros com ele, depois desse Elmo, muita emoção, muita participação na vida dele e ele na minha, e nós discutimos muito, mas eu nunca perguntei a ele qual era a sensibilidade dele, da pessoa dele, médico Marcelo Alcântara, com relação à aceitabilidade, o pânico, a sensação de pânico da clausura, do aparelho. Eu nunca perguntei, e achei que agora todo mundo gostaria de saber como é que o paciente, ele sente, que o paciente sente, que ele percebe como médico, né? Então, essa colocação do Elmo, até porque teve um poeta aqui cearense, conhecido, que me ligaram para mim perguntando se eu encontrava o Marcelo, porque o paciente tinha quebrado 5 elmos, arrancava e jogava no chão e quebrava, arrancava. Aí eu quis saber agora como era essa tolerância, se existia algum tipo de resistência muito forte. Mas ele já respondeu, a pergunta era minha,
que estava escrita no chat, viu? Tá, ok, tá bom. Mas foi bom porque eu pude vê-la. Tá bom, prazer em ver com você desde de manhã que eu estou aqui. Presidente acadêmico Flávio Leitão, se não houver mais perguntas, o senhor pode caminhar para o encerramento, porque nós estamos com a outra mesa para ser convocada agora. Pois eu quero, então, agradecer a presença de todos e dar por encerrada essa sessão, que foi brilhante sobre todos os aspectos. Obrigado. Está encerrada a sessão. Obrigado a todos. E gostaríamos que todos continuassem, se possível, né, para quem for possível,